Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu venho trazer para vocês mais um vídeo e nesse vídeo eu vou estar contando o meu relato de parto normal pelo SUS. E antes de começar a contar o meu relato de parto, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para receber todas as notificações sempre que eu colocar algum vídeo novo e também já vai deixando o seu joinha, principalmente se você caiu aqui de paraquedas ou se você pesquisou e encontrou esse meu vídeo, se você é gestante, se você acabou de ter o seu neném, se você está pretendendo ter o seu neném, se você está se preparando. E também se você já é mãezinha, deixe o seu joinha aí também e comente aí embaixo que eu vou amar responder vocês. Então vamos lá para o meu relato de parto normal pelo SUS. Então agora eu vou começar bem do início mesmo, que é no momento que eu estava fazendo o meu pré-natal no postinho aqui do meu bairro onde eu moro. Se eu não me engano, era a minha 9ª ou a minha 10ª consulta pré-natal. E sim, gente, eu nunca cheguei a faltar nenhum dia do meu pré-natal. Eu sempre procurava ir, porque eu sempre achei muito importante estar ouvindo o coraçãozinho da minha filha, estar recebendo algumas dicas. E eu gostava muito também de ir pro pré-natal, porque eu dizia o que eu estava sentindo e eles me passavam um remédio, e eles me tranquilizavam de alguma forma. Então, se você é gestante, não deixe de fazer seu pré-natal, não falte nenhum dia, tente ao máximo ir. Até porque se a gente perde um dia do pré-natal, a gente tem que remarcar para outra vez e tem toda uma burocracia, tem toda uma lotação de gestantes. Pelo menos aqui no bairro onde eu moro é assim, tá sempre lotado de gestantes. Bem, gente, a última consulta que eu fui de pré-natal, eu já estava quase fechando as 40 semanas. Então, já estava com 39 semanas, quase fechando as 40 semanas. Eu já estava com muita falta de ar, já estava realmente assim nas últimas. E era a minha última consulta pré-natal, só que eu não sabia disso. Mas, por incrível que pareça, o meu médico, ele já tinha certeza de que provavelmente aquela seria a minha última consulta pré-natal com ele. Ele já tinha meio que uma noção que já estava bem próximo, não só apenas pelo fato de eu já estar fazendo quase 40 semanas, né? Mas também ele apalpava a minha barriga, ficava pegando a minha barriga e ele notava que já estava bem baixa. Então ele dizia: Valéria, a sua barriga já está bem baixa, então provavelmente essa vai ser a nossa última consulta e sua filhinha já vai estar nascendo por esses dias mesmo. Então, aí vocês imaginam como eu já fiquei naquele aquele nervosismo todo, né? Porque podia ser qualquer hora, então ele já me deu aquele susto quando ele falou isso pra mim. E o médico realmente tinha razão, aquela ali era a minha última consulta pré-natal e também com ele. E além dele dizer que aquela seria a nossa última consulta pré-natal, ele disse até o dia que minha filha iria nascer, né? Ele deu uma estimativa da data, que ele disse que minha filha iria nascer no dia 10 de outubro de 2019, que foi no ano passado, né? Esse meu médico, ele já havia me dito que minha filha provavelmente iria nascer no dia 10 de outubro e não, com certeza não iria passar disso. Ela já estava encaixada, eu sempre levava os exames de ultrassom, todos os exames eu levava pro pré-natal, então ele já sabia que ela estava encaixada, já sabia que minha barriga estava bem baixa, meio que já tava na hora e ele acertou em cheio, gente, na verdade, quase acertou em cheio. Então, o médico disse que minha filha iria nascer no dia 10 de outubro. Gente, por incrível que pareça, no dia 10 de outubro, era pela manhã, eu comecei a sentir muitas contrações. Eu comecei a sentir muitas dores, coisas assim inexplicáveis, e minha barriga ficava muito dura, né, por causa das contrações, eu não conseguia respirar e eu já tava, assim, bem nervosa, bem ansiosa, com medo e tal, mas ao mesmo tempo muito feliz. E então, no dia 10 de outubro, pela manhã, eu comecei a contar as contrações que eu estava sentindo. Eu estava nesse quarto, nessa cama, justamente nesse lugar onde eu estou conversando com vocês, e eu comecei a contar as contrações para ver o intervalo entre cada uma delas. Então eu baixei um aplicativo na Play Store e fiquei acompanhando. Toda vez que eu tinha uma contração, eu colocava lá. E as contrações, elas estavam vindo de 5 minutos em 5 minutos.
aí vinha diminuindo, 4 em 4 minutos, 3 em 3 minutos, então chegou um ponto que já tava incontrolável essas contrações, era a todo momento mesmo. E eu lembro que eu tava só deitada aqui no meu cantinho, na minha caminha, né, sentindo muita dor, meio que me contorcendo um pouco, mas super relax aqui deitada na minha cama. Nesse dia eu estava mantendo contato com o meu esposo que estava trabalhando naquele dia, então a gente estava conversando através do aplicativo Hangout. Não sei se vocês conhecem essa rede social, é vinculado ao e-mail, Gmail, ao Google, não sei explicar bem, nem sei se existe mais esse Hangout, mas eu estava conversando com ele através do Hangout, porque no trabalho não podia conversar através de redes sociais, elas eram bloqueadas. Então a gente arrumava esse meio para poder conversar, ele lá no trabalho dele e eu aqui na minha casa. Então eu sempre estava dizendo a ele, olha, tá com 3 minutos, tá com 2 minutos, e estava sempre mantendo ele informado. Daí, gente, quando eu vi que realmente estava muito curto o intervalo entre uma contração e outra, foi que eu vi que realmente tinha chegado a hora da minha filhinha nascer. Aí o que eu fiz? Era mais ou menos quase meio-dia, eram as 11h30 mais ou menos, e eu liguei pro meu avô. Meu avô mora mais ou menos uns 3 quarteirões daqui de onde eu moro, e eu ainda não tinha almoçado, gente, porque como eu tava com muita dor, eu não fiz comida, né? Claro, não ia ter cabeça para fazer comida, nem condições, né? Então eu liguei pro meu avô, e minha avó tinha feito o almoço, meu avô trouxe uma marmita pra mim, eles colocaram lá uma comidinha pra mim e meu avô trouxe. Então, ele trouxe, aí eu comi. E em seguida fui tomar um bom banho, um banho daqueles mesmo. Até hoje eu não entendo de onde eu tirei forças e ânimo pra poder tomar um banho daquele. Que nesse banho eu lavei o meu cabelo, eu hidratei o meu cabelo, eu depilei as pernas. Sim, eu com muita dor, passando mal, e lá depilando as pernas com Presto Barba, tipo, nada a ver. Nunca imaginei que eu fosse fazer isso, eu pensei que eu ia ficar louca, nossa, ai, vou pro hospital, deixa tudo pra trás, não. Eu tava super organizada, super calma e sentindo a minha dorzinha lá no meu cantinho. Então me arrumei, fiquei bem perfumada, também tirei a sobrancelha, fiz minha sobrancelha com a pinça, fiquei toda bonitinha, passei um pouquinho de rímel, passei um batonzinho e sentindo muita dor, viu? A minha bolsa, ela não estourou em casa, só para avisar para vocês. Eu fui pro hospital porque eu estava com muitas contrações e muita dor, mas não foi devido ao rompimento da bolsa, não. Então, eu me arrumei, dei uma checada na bolsa da minha filha, na minha bolsa, né, na bolsa da mamãe, na bolsa do bebê, e também chequei se eu tinha dinheiro para poder pagar Uber para ir, Uber para voltar, se eu tinha um dinheiro extra, chequei se os documentos estavam todos ok na minha bolsa. Tudo isso é na correria, né, no meu tempo aqui sentindo dor. E aí eu ia pedir um Uber, só que meu pai, ele encontrou um colega dele aqui da nossa rua e eu dei um dinheiro a ele para poder ele me levar até lá. E meu pai também foi com a gente até a maternidade, então eu coloquei uma toalha no assento do carro do rapaz, né? Sei lá, nunca se sabe, né? Coloquei minhas bolsinhas e tal, e meu pai foi junto comigo. Só era meu pai e eu e o rapaz que estava dirigindo até a maternidade. Meu avô tinha vindo aqui apenas para trazer a marmita e para também levar a minha irmã lá para casa dele, para poder ela não ficar só aqui em casa. E também para fechar os portões, gente, daqui de casa, porque a gente saiu nas pressas e tal, eu acho que os portões ficaram todos abertos. Então meu avô ficou para se encarregar dessas coisas assim que a gente tinha deixado para trás. Então nós fomos até a maternidade e durante o caminho continuei tendo muitas contrações, muitas dores. Não tem quem dissesse que eu tava sentindo dor, que eu tava sofrendo ali, eu tava só na minha, super de boa. Então a gente foi até a maternidade. Chegando lá na maternidade, meu esposo já estava lá, ele estava no lado de fora. Ele veio com a roupa que ele estava lá no trabalho mesmo, com a farda do trabalho e sapato social, calça social. E então ele estava me esperando lá fora. E assim que eu cheguei, ele já entrou comigo, e aí a minha mãe também estava lá, minha mãe me recebeu lá na maternidade, porque, gente, minha mãe trabalhava nesse hospital maternidade que eu fui ter a minha filhinha. Minha mãe, ela trabalhava justamente na parte da obstetrícia do hospital, então que bênção de Deus, né? E então, quando eu cheguei lá, minha mãe já estava lá me esperando e me ajudou a preencher as fichas, a assinar umas coisas, a responder umas coisas.
E eu continuava lá só no meu cantinho, só na minha. Até que veio uma amiga da minha mãe, não sei se ela era técnica ou se ela era enfermeira ou era médica. Só sei que ela chegou pra mim, né, e nossa, você é filha da Wanda e tal, eu gosto muito dela, e é um prazer vir me cumprimentar. Mas assim, você tem certeza que você tá sentindo dor? Tem certeza que você tá pra ter neném? Porque você tá tão plena. Foi isso que ela me disse. Aí eu só olhei assim pra ela, assim, pois é, né? Eu tô sentindo muita dor, mas, gente, não tem quem dissesse. É como eu falei pra vocês, eu tava super plena, super de boa lá, muito calma, muito tranquila e no meu cantinho. Porque, assim, eu acredito que cada mulher tem uma forma de expressar a dor, né? E a forma que eu tive foi ficar no meu cantinho, de ficar bem na minha. Não que eu tivesse me reprimindo ou com vergonha, não. Eu realmente queria ficar só na minha. Eu nunca gostei de escândalo, de chamar atenção. E não julgo quem tenha feito escândalo. Mas no início eu aguentei muito, aguentei muito. Eu acho que eu só fui mesmo surtar quando realmente eu tava sentindo muita dor mesmo, muita dor mesmo. Então, chegando lá, a gente esperou um pouquinho, não sei porquê, mas a gente esperou um bom tempo. Então, cheguei na maternidade, meu esposo me recebeu, minha mãe me recebeu, preenchemos os documentos, esperei um bom tempo, algumas horas na verdade, lá na sala de espera, que fedia muito a vômito. Eu acho que toda grávida que chegava, ela vomitava, aí vinha outra grávida, sentia o cheiro, vomitava. Então era um círculo vicioso e eu quase entrei nesse círculo vicioso também, porque eu fiquei com muita vontade de provocar. Só que eu me segurei e não provoquei. E gente, só uma coisa, em 2019, como vocês sabem, não tinha pandemia. Então todo esse relato meu aqui era no momento que não tinha o Covid, certo? Então, depois de a gente esperar um longo tempo, longas horas na sala de espera, eu realmente fui chamada para entrar, me levaram para o acolhimento e lá fizeram um exame de cardiotopo, que é um exame que eles colocam um equipamento, uma cinta na sua barriga para poder acompanhar os batimentos cardíacos do bebezinho, para poder ver como está e tal. E graças a Deus estava tudo perfeito com a minha Bela. E aí, depois que eles fizeram esse cardiotoco em mim, me levaram para uma sala do lado, fechadinha, onde estava uma médica e um médico. E aí lá eles fizeram um exame de toque em mim para ver enquanto estava a minha dilatação. E nesse momento do exame de toque, eles viram que eu já estava com 3 centímetros de dilatação e a moça disse que eu já estava entrando em trabalho de parto. E eu dei graças a Deus, gente. Por quê? Porque é o seguinte, se eles tivessem feito esse exame de toque em mim e eu não estivesse em trabalho de parto, não estivesse totalmente dilatada, eles iriam me mandar para casa, porque não teria espaço lá para me ficar pairando lá pela maternidade, porque é o SUS, né, gente? SUS, vocês sabem como é. Eu acredito que até no particular talvez seja assim também. E então eu já estava torcendo para que eu já estivesse bem dilatada para poder não ser mandada para casa, porque eu teria que gastar com Uber novamente, teria que ficar aflita em casa com medo de acontecer alguma coisa, e eu só queria estar lá onde as pessoas que estudaram poderiam cuidar de mim, poderiam me proteger de alguma forma, e em casa não era onde eu queria estar naquele momento. E então, como eu já estava com 3 centímetros, eles já me deram uma roupinha, uma bata, pediram para mim tomar banho, do pescoço para baixo, né, me assear do lado, e então eu fui, e eles disseram, olha, agora você vai caminhar um pouco aqui no corredor para você dilatar mais, e a gente já vai começar aqui a organizar a papelada para fazer a sua internação, para você se internar aqui. E então eu já fiquei bem feliz e eu estava... Por enquanto eu ainda estava muito plena, caminhando e tal, tem até vídeos, eu vou deixar vídeos por aqui e sempre que der, sempre que tiver vídeos eu vou estar deixando aqui para vocês se sentirem um pouco lá nesse dia junto comigo e a minha família. Passou um tempinho, eu caminhei bastante e aí fiz alguns exames, acho que exame de teste de HIV, e alguns exames lá que eles precisam fazer antes de internar, né? Eu acredito que é para ter todo um cuidado, uma atenção extra, caso fosse necessário. Então, como comigo estava tudo de boa, aí eles me colocaram numa cadeira de rodas e minha mãe me acompanhou, meu esposo também, claro, porque meu esposo, ele era meu acompanhante.
e minha mãe trabalhava lá. Logo eu tinha 2 acompanhantes, né? Graças a Deus, foi muito bom isso. Então eles me colocaram no elevador, e aí entrei no elevador, já tava bem mal, já tava começando a ficar bem tonta. Quando eu cheguei no local, já vi várias grávidas, muitas mulheres gemendo e gritando, algumas mulheres com seu bebezinho do lado, eu já fiquei tipo, meu Deus, onde eu tô? O que tá acontecendo aqui? Eu já comecei a ficar um pouco mais desesperada do que eu estava lá embaixo, porque eu acho que quando eu vi aquelas mulheres ali gritando, sofrendo e com os bebês, meio que começou a cair a ficha de que realmente minha filha iria nascer naquele dia ali. Então, chegando lá em cima, gente, eu descobri que eu ia ficar num quarto sozinha, bem privado e tal. Tinha lá a minha caminha, minha maca, e era fechado, tinha uma cortina, então ficava só eu e meu esposo, minha mãe poderia ir lá a hora que ela quisesse. E lá tinha bola de pilates e tinha cavalinho, coisas para fazer exercícios. Eu já me senti em casa ali mesmo, porque eu imaginei que eu iria ficar bem confortável ali, porque era um local bem aconchegante, porque na minha cabeça eu ia ficar num corredor cheio de grávidas, cheio de doentes, na minha cabeça, nada a ver, né? Mas graças a Deus eu tive esse quartinho reservado para mim. Então eu organizei minhas coisinhas lá, minhas bolsinhas ficaram bem arrumadinhas lá, cada um no seu cantinho, e o quarto era bem limpinho, tava tudo ok, tudo organizado. Deitei lá, fiquei de boa, li os cartazes, comecei a fazer alguns exercícios, porque os médicos e as enfermeiras começaram a pedir para mim começar a fazer exercícios, usando a bola, usando o cavalinho, então, vez ou outra eu ia lá e fazia algum exercício. E por enquanto eu ainda estava de boa, estava com dor. Quando vinha a contração eu parava e ficava pasma e sofria muito naquele momento, mas logo parava a contração e eu já voltava a conversar, a brincar de novo e voltava a ser eu. Mas quando vinha a contração, parecia que o mundo parava e era uma dor absurda que eu não conseguia falar, eu não queria que falasse e era tipo isso. Esse momento que eu entrei para ser internada já era 8 horas da noite, mais ou menos 8 horas e 11 da noite, foi o momento que eu dei entrada na internação. Aí então, lá no quarto, eu descansei um pouco, fiquei lá deitada, mas aí eu sempre ia pra bola, eu fazia agachamentos com a ajuda do meu esposo, ele segurava minhas mãos e eu ficava fazendo vários agachamentos com a ajuda dele, e ficava no cavalinho, e eu ficava fazendo muitos exercícios, muitos mesmo. Aí, então eu sempre estava sempre obedecendo tudo que os médicos pediam, eles pediam pra mim caminhar pelo hospital e tal, pelaquela seção lá das grávidas que eu estava, então eu saía, caminhava bastante, voltava a fazer agachamento e ficava no cavalo e ficava na bola de pilates, então eu estava sempre fazendo muita coisa para poder agilizar o meu parto. E aí, quanto mais eu fazia esses exercícios, mais as dores aumentavam, mais as contrações aumentavam também. E eu fiquei nessa de fazer exercícios até de madrugada, até de manhã, e o tempo foi passando e eu não dormi nada. A pior parte foi a madrugada, porque eu já estava com muita fome e me disseram lá que eu não poderia comer, porque poderia ser necessário fazer uma cesárea, e disseram que eu não poderia beber água, disseram muita coisa pra mim. E eu senti o cheiro da comida e não poder comer algo que foi bem complicado pra mim, porque eu tava com muita fome e tava bem fraca já, porque eu tinha almoçado, era meio-dia em casa e foi bem pouquinho, que foi a marmita do meu avô. Desde então até meia-noite eu já não tinha comido mais nada. Então, como vocês podem imaginar, eu já estava com muita fome. Quando tudo isso começou, era dia 10 de outubro. E eu fiquei sofrendo e nesse corre todo, até de madrugada, que logo virou dia 11 de outubro. E dia 11 de madrugada sofri bastante, com fome, com frio, com sede, cansada e fraca. E ficou pela manhã, dia 11 pela manhã, continuei sofrendo, continuei sentindo muita dor, e as dores e as contrações só aumentavam, e muito, muito, muito mesmo, que eu já não queria nem brincar, eu não queria conversar, eu não queria que falasse comigo, e eu tava bem chata, porque eu tava com muita dor, mas sempre no meu cantinho eu não gritava, eu não destratava ninguém, só ficava na minha, bem séria e bem vidrada assim na minha dor mesmo. Daí então, nesse dia 11, eu estava bem na minha, até que chegou um grupo de, não sei se eram estagiários, que chegaram lá junto com os médicos de lá dessa maternidade, e aí eles meio que estavam sendo guiados, esses estagiários estavam sendo guiados por esses médicos, meio que fazendo um tour, e eles faziam algumas coisas para eles verem e tal. E aí veio esse pessoal para poder
acompanhar como eram feitos os trabalhos, as visitas que os médicos faziam para as gestantes, né, em trabalho de parto. E aí eles fizeram exame de toque em mim, eu lembro que foi a médica que fez e foi também um rapaz que estava junto, meu esposo estava junto, e esse rapaz que veio para fazer esse tour, ele tinha autorização para estar ali, eles estavam acompanhados por médicos ali do hospital. E então ele fez um exame de toque em mim e antes dele fazer, ele pediu autorização ao meu esposo, pediu licença para mim e tal. E, gente, eu sei que tem muitas mulheres gestantes que morrem de medo do exame de toque, que falam mal e que, nossa, dói muito, é horrível. Algumas até já sofreram violências obstétricas, mas, gente, não foi o meu caso. Pra ser sincera com vocês, eu amava o exame de toque, porque toda vez que vinha alguém fazer exame de toque em mim, eu poderia ter uma noção para mim saber se esses centímetros estavam aumentando, né? Se eu estava dilatando mais, se minha filha estava perto de vir. E quando não vinha ninguém conferir, meio que eu não sabia se estava longe, se estava perto, e então eu até que gostava e eu não senti nenhuma dor e eu não senti nenhum desconforto. O desconforto que eu senti era somente a dor da contração e mais nada. Mas para mim o exame de toque foi super de boa. Então esse pessoal que veio nesse tour com os médicos foram embora e ficou uma. E essa uma que ficou lá, ela começou a ver que eu estava sofrendo muito e aí ela perguntou: olha, você está fazendo os exercícios, está conseguindo fazer os exercícios aqui com os itens? Eu disse assim, olha, aí eu falei, né, eu tô conseguindo sim, mas eu tô com muita dor, desde ontem eu fiz muito exercício e tal, só que hoje eu tô um pouco mais cansada e tal, tô um pouco mais tendo mais dificuldade para fazer os exercícios. Aí ela se ofereceu para me ajudar. E, gente, não sei como, não sei porquê, é só mesmo coisa de Deus. Por incrível que pareça, essa moça que ficou lá por último, e essa moça que simpatizou comigo, por incrível que pareça, ela era doula. Ou seja, ela era uma doula que Deus colocou lá para poder me ajudar a fazer os exercícios e me ajudar a acelerar o meu trabalho de parto. Então, ela disse, olha, eu me chamo fulano de tal, que eu não lembro como era o nome dela, vou chamar ela de Anja. Ela se apresentou e ela disse que estava se formando em algo mais, por isso que ela estava ali, mas ela era doula por formação. E ela tinha experiência com isso, muita experiência mesmo. E ela era muito simpática e tal, uma moça muito legal, e perguntou se poderia me ajudar. Aí eu disse a ela que sim, poderia me ajudar. E ela já ficou ali, já se apresentou para o meu esposo também, pediu para ele ajudar também. E ela começou, gente, pediu para mim ir para a bola, para eu ficar assim na bola. E ela fez massagem nas minhas costas, uma massagem assim bem relaxante, que me ajudou muito nas minhas dores, ajudou muito a controlar as minhas dores. E aí ela me ajudou no cavalinho, me deu várias dicas e me deu dicas para fazer força, me deu dicas para... Porque assim, ela disse que se eu fizesse muita força ia ajudar também na dilatação. Então, ela me ajudou muito, me deu muitos conselhos, muitas dicas e tal. E ela ficou lá bastante até que ela foi embora. E eu acho que o momento que ela foi embora foi o momento que eu já tava com muita dor mesmo. Porque como eu falei pra vocês, quanto mais eu fazia exercícios, mais eu ficava com dor, mais eu ficava com dor. E aí ia piorando cada vez mais. Daí, quando essa dor ficou incontrolável, eu comecei a pedir pra fazer cesárea. Eu disse, gente, eu não aguento mais, eu vou morrer, eu não vou conseguir ter minha filha, eu sou fraca, eu sou magra, eu sei lá o quê. E eu quero cesárea, não aguento mais, meu Deus, me ajuda, não sei o quê. E minha mãe trabalhava lá, né, só pra lembrar. E, gente, acabou que essa cesárea não aconteceu, não me ouviram em nenhum momento, por quê? Porque como minha mãe trabalhava lá, ela era amiga das enfermeiras, das técnicas, das médicas, de todo mundo lá, dos médicos, de tudo. E aí o que aconteceu? Ela fez um complô com essas médicas, essas técnicas e essas enfermeiras para poder elas não me escutarem quando eu pedi cesárea. Ou seja, minha mãe já tinha preparado o terreno antes de eu chegar ali, ou preparou o terreno no momento que eu cheguei ali, não sei. Meio que minha mãe já me conhecia e sabia que eu ia pedir cesárea em algum momento. E aí comecei a pedir cesárea, toda vida que entrava uma médica, uma técnica, uma enfermeira, eu pedia cesárea, eu pedia, pelo amor de Deus, eu faço cesárea, não sei o quê.
E elas, tá certo, vamos fazer, eu vou só ali preparar as coisas. E quando voltava, cadê? Já preparou o quê? Nada. Elas sempre inventavam desculpa. E minha mãe lá, sempre na dela lá de boa, sempre criando uma desculpa. Ah, demora mesmo pra preparar a cesárea, me enganando, minha mãe. Só que essa atitude da minha mãe, gente, é algo que eu agradeço muito a ela até hoje, porque eu tinha força sim pra ir até o final, entendeu? E ela acreditava em mim, por isso que ela optou pra criar esse complô, que esse complô contra eu fazer a cesárea. Foi passando e ficou de tarde, eu estava sem comer, estava sem beber água, estava com muita dor, já tinha feito muito exercício, já tinha dilatado bem mais e já estava bem estressada porque eu pedia cesárea, ninguém fazia cesárea, ninguém preparava nada, ninguém falava nada, só me enganando e tal. E aí comecei a sentir muita dor mesmo, que eu ficava pelo chão acocada e meu esposo me segurava assim, ele ficou assim atrás de mim, eu acocada no chão, e eu chorando muito, e eu tava horrorizada já, e já começou a sangrar, e eu não sabia que sangue era aquele, e eu já comecei a ficar com a minha cabeça a mil, e aí as contrações pioravam muito, cada vez essas contrações pioravam mais, de um jeito que eu deitei na cama e não consegui mais fazer nenhum tipo de exercício. Eu apertava tanto a mão do meu esposo que eu feri a mão dele todinha, eu rasguei a mão dele todinha. E todas as técnicas e as enfermeiras que vinham para tentar me ajudar, elas não aguentavam, já não tô aguentando, ela tava machucando minha mão e tal, e elas nem tinham obrigação de segurar minha mão para poder eu machucar a mão delas, né? Então naquele momento ali eu tinha que fazer força para poder acelerar a dilatação, eu tinha que fazer força, muita força, muita força. E para mim fazer força eu tinha que apertar alguma coisa e tinha as grades da maca da cama, só que eu não queria aquilo dali. Eu queria uma mão, eu queria só se fosse uma mão, não servia se fosse grade, se fosse pano. Eu queria uma mão para me poder apertar. Vou só ali acender a luz, gente, porque já tá escurecendo.